O programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc apresenta o quadro Bate-Papo Literário Socioambiental. Neste episódio 3, o aprofundamento sobre a sustentabilidade por José Eli da Veiga. Nosso convidado desse terceiro episódio, José Eli da Veiga, é autor de cerca de 30 livros na área socioambiental, com temas de destaque sobre antropoceno, agricultura sustentável, Gaia, matrizes energéticas, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e aquecimento global e mudanças climáticas. Um repertório e tanto que irá enriquecer o nosso bate-papo de hoje. Graduada em agronomia, Veiga é mestre em economia agrícola pela Universidade de Paris-Sorbonne e doutora em desenvolvimento econômico e social pela Panthéon-Sorbonne, com pós-doutorado em diferentes instituições internacionais na área de ciências sociais. Em sua trajetória, atuou por 3 décadas como docente e pesquisador da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, FEA, na Universidade de São Paulo, USP. É professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP e colunista no quadro Sustentáculos na Rádio USP e no Valor Econômico. Seja bem-vindo ao programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente Webdoc. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria que o senhor pudesse contar para a gente como o desenvolvimento sustentável, que é um eixo importante em muitas de suas obras, o senhor pode definir o conceito e a prática e como compara esse conceito em seus primórdios e no contexto da contemporaneidade. Nem desenvolvimento sustentável e nem sustentabilidade podem ser considerados conceitos. No caso do desenvolvimento sustentável, haveria até uma discussão, eu acho, se conceito de desenvolvimento existe, se ele realmente chegou a ser um conceito. Mas, veja bem, existem tantas maneiras de as pessoas se referirem ao desenvolvimento, o que é, o que não é. Mais recentemente, o desenvolvimento foi muito bem definido, discutido pelo Amartya Sen. Mas não dá para eu dizer que, assim, que a visão do Amartya Sen, que tende a ser a mais aceita, é muito influente no momento e tal, que, portanto, esse é o conceito de desenvolvimento, que pode vir alguém que dizer que discorda totalmente do Amartya Sen e que não aceita a ideia dele de que o desenvolvimento é a liberdade. É assim que ele conceitua. Mas é uma longa história para explicar por que ele diz que desenvolvimento é liberdade, né? E entraria em discussões filosóficas sobre, aí sim, o conceito de liberdade. Bom, aí o que eu vi muito recentemente foi resgatada o adjetivo sustentável, cuja origem dessa noção é antiga, na Alemanha, principalmente ligada a questões de manutenção das florestas, né? Do século XVII surgiu a primeira vez essa expressão, dizendo, claro, basicamente uma noção, em princípio, bem simples, que é a mais simples de todas quando se fala de sustentabilidade ou se usa o adjetivo sustentável, que é que, no caso das florestas, não podiam ser cortadas ao ponto de que, em breve, uma outra geração não tivesse mais florestas. Quer dizer, quando começou a surgir isso que foi dar na engenharia florestal, surgiu essa ideia. E, paralelamente, surgiu a ideia também muito na pesca. Então, tanto na engenharia florestal quanto na engenharia de pesca, o que sempre se usou foi a ideia de uma taxa de exploração sustentável, esse adjetivo. Então, eu acho que quando nas discussões das Nações Unidas, em seminários das Nações Unidas, em que pela primeira vez alguém falou, não, o desenvolvimento sustentável, sabe como foi? Foi assim, tinha uma discussão muito braba entre empresários
e ambientalistas, digamos assim, pessoas que eram das ONGs. E aí o empresário estava acusando os ambientalistas de serem contra o desenvolvimento. A gente sabe bem o que isso quer dizer normalmente quando se usa assim, né? Mas a resposta não foi discutir o que é ou não é desenvolvimento. A resposta foi: não, nós não somos contra o desenvolvimento. Nós só queremos que ele seja sustentável. Quem disse isso provavelmente estava bem familiarizado com a noção de sustentável, né, com esse adjetivo, da forma como ele era usado, por exemplo, em ciências como as que baseiam a engenharia florestal ou a engenharia de pesca, principalmente. Eu não sei se em outras disciplinas também era assim. Bom, a partir daí, né, e aí essa ideia foi caminhando, surge num relatório importante de estratégico da IUCN e depois no relatório Brundtland. E o relatório Brundtland foi de 87, alguns anos depois, com a Rio 92, essa expressão foi consagrada. Mas, assim, por uma questão de rigor de quem é professor da universidade, né, eu passei 30 anos no departamento de economia e tal, eu me recuso a aceitar a ideia de que alguém possa dizer que o desenvolvimento sustentável é um conceito. Bom, e a sustentabilidade? Acho que é ainda pior, porque é o seguinte, a sustentabilidade nem se usava. Aí, de repente, ficou muito mais simples você falar sustentabilidade do que falar desenvolvimento sustentável. E evita o problema da palavra desenvolvimento, que tem gente que tem horror a essa palavra. Todo mundo que acha que desenvolvimento é necessariamente um crescimento econômico devastador, odeia usar a palavra desenvolvimento. Então, facilitou muita coisa, porque quando você fala sustentabilidade, você não está usando o vocábulo desenvolvimento e tal. Mas isso é mais recente ainda, né? Sustentabilidade. E o que é interessante de ser lembrado é que, com isso, ficou, acho que muito claro, que isso é uma das ideias que eu tentei emplacar com os meus livros, etc., é o seguinte, é que quando a gente está falando de valores, em geral, ocorre sempre isso. Se a gente passasse... Vamos deixar um pouquinho, porque eu insisto, sustentabilidade é um novo valor. Mas vamos deixar um pouquinho de lado e pegar, por exemplo, valores tão importantes quanto os 3 que a Revolução Francesa emplacou e nunca mais a gente os largou, né? Mas, enfim, desde que apareceu isso e a bandeira tricolor da França e tal, nós estamos aí convivendo, e a Declaração dos Direitos do Homem, que foi uma consequência da Revolução Francesa e que depois foi refeita depois da Segunda Guerra Mundial, né, a última versão, e que não é mais o correto, nem é mais dizer Declaração dos Direitos do Homem, mas dizer Declarações dos Direitos da Humanidade, alguma coisa assim, porque a palavra homem não necessariamente quer dizer o que queriam dizer com ela, né? Mas, enfim, esses valores que estão estabelecidos, por exemplo, na Declaração dos Direitos do Homem, da Humanidade, eles não têm nenhum valor, embora tenham retomado igualdade, a fraternidade, a liberdade, mas não tem nenhum valor que se refira à natureza. A relação dos humanos com a natureza não produziu um novo valor, a não ser agora, no século passado. A sustentabilidade surgiu como um novo valor. E se a gente pegar qualquer um desses valores, igualdade, liberdade, fraternidade, e agora o mais novo, sustentabilidade, é sempre a mesma dificuldade se você tentar definir. A discussão sobre definição de igualdade, fraternidade, etc., é a mesma que seria para a felicidade, que seria... Não é? Os valores, em geral, são assim, eles têm essa característica, de que não são coisas que facilmente definíveis e que gerem algum tipo de definição consensual. Então, a gente tem que se acostumar com isso, que simplesmente aceitar
que a sustentabilidade vai continuar dando muita polêmica sobre o que é, não é, por muitas gerações ainda. Eu nem sei se em algum momento vai ter realmente consenso largo sobre como se define a sustentabilidade. Mas ela é um valor que veio para ficar e, aos trancos e barrancos, está se afirmando. E, professor, quando a gente vê assim a realidade do mundo, né, um mundo tão desigual, né, onde as balanças socioeconômicas, enfim, ambientais também, né, a gente vê essas diferenças, né, de vulnerabilidade, né, que tem crescido, tendo em vista, né, esse contexto, e a gente vê muitas vezes empresas, né, utilizando o termo, né, de desenvolvimento sustentável, enfim, como se todas vamos dizer assim, as adoções que elas fazem são corretas, né, dentro desse escopo, né, e a gente vê que essa desigualdade amplia. Como é que o greenwashing, né, que a gente chama, né, como é que a gente coloca hoje nessa contemporaneidade, né? A gente tem realmente esses valores descritos, né, e que possam ser considerados, né, sustentáveis ou não, né? O que a gente pode... É uma provocação, né, que eu estou fazendo, né? O que a gente poderia falar? É tudo muito complexo nesse sentido. Vamos começar primeiro com uma pequena revisão histórica sobre os atores, e depois sobre as dificuldades da gente, vamos dizer, transformar isso que é um novo valor em critérios que sirvam para a gente julgar, por exemplo, se algo de fato, está indo na direção de uma sustentabilidade ou não, se poderia ser uma maquiagem, como você disse. Mas, enfim, historicamente, o que aconteceu, eu acho, é que, no início, quando emergiu essa ideia de desenvolvimento sustentável, e um pouco depois sustentabilidade, nesses anos, praticamente só militantes da sociedade civil, vamos chamar assim, e que, em geral, estavam em ONGs que tinham plataformas não necessariamente já ambientalistas ou não, mas que eram muito sensíveis, né, quando esse debate começou. Eu acho que assisti um trechinho do depoimento da Samira, que ela contou uma coisa muito interessante em relação a isso. Como ela começou lá, ela estava no ISER, que era uma ONG muito mais ligada à questão religiosa, vamos dizer assim, e como a sensibilidade a essa questão e a importância da atualidade e tal, fez com que, inclusive, ela lançasse aquela iniciativa tão importante que foi fazer aquelas pesquisas sobre o que o brasileiro pensa, né, da sustentabilidade. Então, nesse período aí, eu tenho a impressão que, em termos de atores, você tinha basicamente isso, quer dizer, um número muito grande de pessoas que já atuavam, de alguma forma, em organizações da sociedade civil e que rapidamente se sensibilizaram a essa questão, se conscientizaram, etc. E, além disso, claro, um número grande de cientistas, né, e um número razoável de funcionários, altos funcionários, principalmente das Nações Unidas, muito ligados aos cientistas, vamos dizer, que de alguma forma procuravam ter os cientistas como referência. Mas não passava disso. Durante muito tempo, falar de sustentabilidade, não sei o quê, ficava nesse universo que eu acabei de descrever. Demorou muito para que empresas começassem a falar disso. Muito. Né? Como eu estou de cabelos brancos, eu posso dizer que assisti essa história toda e considero que, por exemplo, o meio empresarial em geral acordar para essa questão, nossa, foi muito demorado, claro, sempre teve uma ou outra pioneiro, coisa, mas que eram figuras isoladas. E o setor financeiro, especificamente, ainda mais. E eu não acho que nenhum dos dois, de fato, estejam engajados, de fato. Eu vou tentar entrar nessa coisa em seguida. Antes disso, só queria dizer que, esse processo é muito complicado, porque
quase todo dia você tem sinais positivos e negativos. Fica muito difícil você dizer assim, fazer um balanço, falar, bom, nós temos mais sinais negativos, que a coisa está piorando, que ninguém está dando bola para a vulnerabilidade a qual você se referiu, Sucena, e que... Então, só para dar uma ideia, o que eu estava agora vendo, um pouco antes da gente começar a conversar, né, lá na ONU, em Nova York, uma série de discussões serão importantíssimas para o futuro dos oceanos. Em princípio, teriam que fechar o que iria ficar como um grande tratado a respeito do alto mar. O alto mar é definido como todas as águas que não fazem parte daquelas 200 milhas, que quase todos os países têm soberania, etc. É uma negociação que está se arrastando há um tempão, que parecia que ia chegar alguma coisa no início do ano, numa reunião que houve, uma conferência que houve em Portugal. A história dos tratados, das discussões internacionais sobre preservar os oceanos, continua sendo a mesma coisa que estava lá no início em Estocolmo, em 72. Que é assim, em princípio, os países desenvolvidos, não sei se todos, mas uma boa parte deles, até propensos a declarar que existiriam reservas, por exemplo, áreas que ninguém mexeria, e confortáveis para dizer isso, até porque eles têm tecnologia, etc., e os ditos países subdesenvolvidos, o outro lado do mundo, vamos dizer assim, alegando que, imagina, pode ser que tenha riquezas importantíssimas, minerais lá, e não só genéticas e tal, e que declarar isso reserva sem saber o que tem lá seria É incrível, né? A discussão é exatamente a mesma que era em 72. Muito difícil dizer qual está sendo o comportamento das empresas sobre isso, porque as empresas que estão aí na pesca e não sei o quê vão ter uma atitude diferente de uma empresa que está muito distante dessa questão e que, portanto, fica meio fácil de adotar um discurso dizendo que, não, estamos aí, pelo bem da sustentabilidade, nós somos a favor de que declare, sim, essas áreas reservas do patrimônio humano, coisa parecida. Né? Mais difícil imaginar que as empresas que estão com a mão na massa lá pescando, não sei o quê, aceitem. E aí há documentários no YouTube sobre essa questão especificamente que são absolutamente chocantes, né? Acho que é melhor nem tentar lembrar disso. Mas, enfim, eu estou usando isso como exemplo para dizer que eu teria muita dificuldade se alguém me falasse assim, bom, mas e aí, qual que é o balanço? Desde 92, pelo menos, se fala em desenvolvimento sustentável, se avançou ou não avançou? Eu poderia apontar alguns avanços muito, muito importantes. Eu acho, por exemplo, que a adoção da declaração da Agenda 2030, a adoção da Agenda 2030, que tem como um dos pequenos capítulos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é muito discutível tudo se esses objetivos foram bem formulados, mas, independentemente disso, é preciso levar em conta uma mudança incrível, porque 15 anos antes, na declaração correspondente anterior, que foi a Declaração do Milênio, quase que nem entrou nada de ambiental. A história é louca, porque assim, o cara estava indo na gráfica, e aí ele cruzou com um colega, um diplomata que era do PNUMA, né, Aí ele bateu na cabeça e falou, nossa, esse cara deu uma entrevista recentemente para o Guardian e contou essa história. Aí ele voltou correndo lá e incluíram o último item da Declaração do Milênio, que instituiu lá o indicador de desenvolvimento humano, DH, né? Não tinha quase nada disso. E veja bem, isso aí foi conveniado na ONU 8 anos depois da Rio 92. Né? 12 anos depois do relatório Brum. E eles se esqueceram disso. Então, quando em 2015 teve que ser refeita
o rolo que deu, a muvuca que foi isso internacional para fazer essa declaração foi uma coisa tão impressionante, e a participação dos corpos diplomáticos, e as ONGs tentando influenciar, etc., isso tudo não pode ser jogado fora com a água do banho. Quer dizer, bom, mas finalmente, se a gente for agora perguntar qual é o grau de cumprimento desses objetivos agora, hoje, 2023, muito difícil de dizer, porque justamente por causa dessa, que eu chamei aí de muvuca internacional, nesses processos é sempre assim, cada um quer pôr a coisa que você acha mais importante, né? Então, é um processo mais ou menos como você faz uma árvore de Natal. Cada um vai pondo o seu coisinho ali. Aí, quando termina, você tem 17 objetivos e, segundo eles, 300 indicadores que teriam que ser monitorados, etc. Não é bem isso, eu fazendo bem as contas, não chega a 300, mas, assim, é muito complicado. Tanto é que, se tivesse aí um bom balanço de quanto que os países estão ou não estão cumprindo, estão chegando perto dos objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente saberia, né? Países e, ao mesmo tempo, seria para as empresas, assim por diante. Para fechar esse ponto em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, dos 17, e a coisa mais no âmbito nacional, a grande questão que eu me coloco, assim, que acho que todo mundo tinha que pensar, é o que aconteceu durante a pandemia. Tem alguns indicadores que foram acompanhados, mas muito pouco. Como que ficou essa coisa dos objetivos de desenvolvimento sustentável? Será que tinha países que estavam indo bem na direção dos ODS e, por causa da pandemia, recuaram? Como é que foi? Ou avançaram? Ninguém sabe. Nós vamos, daqui a 1, 2 anos, talvez a gente tenha dados sobre isso. Agora, muito importante dizer que, no caso empresarial, mais recente, eles até inventaram aí essa moda do ESG. Toda uma história que eu nem vou entrar nisso, lá desde os 3 pilares do Elkington, não sei o que e tal. Mas, enfim, é uma coisa que foi cômoda e que passou bem. Eu acho que a gente não deve ser contra quando acontece isso. Quer dizer, eu tenho a impressão que, do ponto de vista aí, vamos dizer, de rigor intelectual, de precisão conceitual, não sei o quê, esse ESG evapora em pouco tempo, se a gente for ver. Mas as instituições não caminham assim como a gente logicamente raciocina. Elas caminham tentando procurar as formas mais adaptáveis. E eu acho que, em algum momento, quando inventaram esse negócio de ESG, colou bem e ajuda que as empresas se engajem. Então, não podemos ter crítica a isso, né? O problema, sim, surge, e aí extremamente ligado a essa outra conversa muito recorrente sobre mercados de carbono, que é o grande chance, não sei o quê, é que justamente isso bate numa falta de conhecimento que precede mesmo que a gente tivesse um conhecimento bem estabelecido sobre isso, eu vou explicar já por que não tem. Mas se tivesse, a contabilidade dessas coisas seria extremamente complexa, de qualquer jeito. Por exemplo, só em relação às negociações climáticas, se a gente recuar lá desde 92, quando foi assinada a convenção, etc., a dificuldade que teve que ser vencida para que se estabelecessem algumas convenções contábeis, digamos assim, entre, por exemplo, como é que se mede as emissões de um país. Né? Hoje em dia a gente fala assim, tal país prometeu que vai reduzir suas emissões em 40% até o ano tal. E ele emite atualmente tanto per capita. Bom, fazer essa conta aí é uma coisa extremamente complexa e que depende de convenções que foram estabelecidas. É uma questão técnica. Né? Muitos e muitos técnicos
passaram suas vidas, praticamente, quebrando a cabeça para chegar a algumas convenções sobre isso. Isso no que se refere a essa ideia que as pessoas têm aí de net zero, né? Que a grande moda é dizer que nós teríamos que atingir o net zero. Ora, 2050. O problema é o seguinte: primeiro, que não está estabelecido cientificamente de que quando você sequestra carbono, seja uma conta simples de mais ou menos em relação às emissões. Quer dizer, uma empresa vinha emitindo X. Aí ela tinha um compromisso antes, o compromisso era o seguinte: as suas emissões têm que diminuir de tanto. Quando inventaram a história, não, mas pode fazer uma conta, porque se você tiver também ao mesmo tempo sequestrando carbono, estou usando a palavra sequestrando para simplificar, porque são diversas coisas que permitem essa retenção do carbono. Mas então você pode, assim, você pode mostrar que, embora se ainda emita tanto, mas também, por outro lado, em determinadas atividades, por exemplo, se você plantou florestas, né, você retém. Então, teria que fazer essa conta aí. Não está demonstrado cientificamente de que essa conta seja possível ser feita, porque o processo climático não é linear. Como não é linear, nós não sabemos, na verdade, se quando a gente retém uma tonelada de carbono, mesmo que, veja bem, já é muito difícil fazer a conta para dizer com segurança de que tal atividade retém uma tonelada de carbono por ano. Mas mesmo que seja, a gente chegue a isso, retém, sim, 1 tonelada de carbono, isso não quer dizer que eu possa deduzir isso, pura e simplesmente, daqui do carbono que estaria sendo colocado lá em cima. Não é uma conta de mais e menos num processo linear. É um processo complexo e que os climatologistas não são capazes de dizer se essa conta é de fato factível. Bom, mas baseados nisso, vamos combinar que sim. Então, a gente combina que sim, que toda vez que eu conseguir provar que eu sequestrei 1 tonelada de carbono, isso significa que eu estou poupando aquele estoque de carbono na atmosfera de 1 tonelada. Vamos convencionar que sim. Bom, será que essas contas estão sendo bem feitas? Até agora, tudo que eu vi, e aí a fonte é empresarial, é a Bloomberg, né? A principal fonte de informações jornalísticas tal, do meio empresarial, é a Bloomberg. E é a Bloomberg que não para de mostrar relatórios, etc., de que 90 e tantos % do que esse pessoal está dizendo que eles estão retendo de carbono é falso, ou pelo menos não é demonstrável. Eu escrevi sobre isso, diversas colunas, dei as fontes, etc. Estou citando, em geral, a fonte principal, que é a Bloomberg, mas eu tenho também uma fonte de depoimento pessoal que eu faço questão de contar, que é alunos meus, depois entraram nesse ramo e alguns deles estão em empresas que fazem isso. Né? Pelo menos 2 dos meus ex-alunos têm um papel muito importante hoje numa empresa em São Paulo que faz essas contas para as empresas. E a história que eu ouvi é a seguinte: a empresa chega lá muito interessada, porque ela está precisando mostrar para os acionistas, para o público em geral, que ela está no caminho da sustentabilidade, lá propõe para eles fazerem o levantamento, todo o balanço, né? Aí eles fazem e mostram para a empresa, e a empresa nunca mais procura, desiste. Quando a conta é bem feita, a maior parte das empresas pula fora. Então, eu não acredito em nenhuma dessas propagandas aí de empresas estão falando assim: nós vamos chegar no net zero não sei quando, porque nós já estamos em tanto, porque não sei o quê. Bom, quero ver quem que fez a auditoria dessas contas. A primeira pergunta seria essa. Então, esse é o pé em que nós estamos na questão especificamente climática, que é, no momento, a principal. Né?
Bom, professor, diante do que o senhor está falando, a gente vê assim um grande desafio, né, para a humanidade, né, para nós todos, na verdade, né, a gente tentar colocar assim em termos práticos, né, toda essa evolução, né, independente do que está, vamos dizer assim, sendo falado e do que está sendo praticado, né. E a gente vê que o estado do mundo é um estado também de vulnerabilidade, né, em vários sentidos. Agora, o senhor tendo essa longa trajetória, né? Quase 30 publicações, né? Livros, fora centenas, né, de artigos, enfim, colunas. Como é que o senhor se vê nesse mundo de hoje? Né? A sua inspiração ainda é voltada a esse mundo, vamos dizer assim, entre aspas, sustentável, ou qual é a sua inspiração hoje, né? Diante de toda a sua trajetória? O que eu mais torço é para que não haja um grave acidente, principalmente nuclear, claro, né? Porque, um pouco já aproveitando o que a gente observou nessa louca dessa guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia, e que a gente está acompanhando aí há meses, né? Uma escorregadinha nesse processo aí pode causar uma coisa seríssima, que faria a gente recuar, no mínimo, né? Porque é muito difícil imaginar uma explosão nuclear que, de fato, extinga praticamente a civilização, a humanidade, etc. Pode acontecer, mas o mais provável é que sejam coisas que tenham efeitos terríveis por algumas áreas do globo e poupem outras, não sei. É difícil saber. Mas tem outros riscos que a gente nem imagina. Por exemplo, houve em 1800 se não me engano, 59, eu tratei disso recentemente numa coluna, uma coisa que foi uma tempestade solar que chegou à Terra. Isso que chamam de tempestades solares é uma coisa extremamente frequente, comum, não sei o quê, mas ela não chega perto da Terra. Recentemente, algumas delas acabaram com a maior parte dos satélites que o Elon Musk tinha mandado, acho que foi em fevereiro, né? Mas, enfim, é uma coisa frequente, mas que muito raramente atinge a Terra, mas atingiu no século XIX, não me lembro agora exatamente o ano, e teve um estrago muito grande, principalmente nos telégrafos. Porque, assim, é uma coisa que, se chegar aqui, afeta completamente a começar a eletricidade. E, na época, o que tinha mais de importante não era o início do telégrafo. Então, teve um prejuízo seríssimo naquele momento. Agora, hoje em dia, com a conexão à internet que a gente está global, é difícil até imaginar o que seria. Tem várias pessoas que dizem que não tem dúvida nenhuma de que se o mesmo evento se repetisse hoje, seria o caos social global. Tem gente que acha isso. Ao mesmo tempo, dizem que uma prevenção em relação a esse tipo de acidente, nas próprias usinas geradoras de eletricidade e tal, é possível. Só que implicaria em investimentos vultosos, que dificilmente fariam, porque, vamos dizer, a hipótese disso acontecer é tão improvável, né? Quer dizer, você não tem como calcular. Quando a gente fala risco, em geral, você pode calcular uma probabilidade. Nesse caso, não tem como calcular a probabilidade de que isso ocorra outra vez, mas pode ocorrer, né? Então, esse e muitos outros exemplos podem ser dados naquilo que os especialistas chamam de riscos existenciais. E tem vários centros de pesquisa no mundo pesquisando isso, etc. Esses riscos existenciais, nesse caso que eu citei, nem depende da gente fazer nada. Pode ser, basta que uma tempestade solar chegue aqui. Mas muitos deles são coisas que, em princípio, a gente poderia evitar se, por exemplo, se os grandes tratados internacionais forem respeitados, se a governança mundial caminhar. Existe algum grau de governança mundial que vem caminhando, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial.
né? Eu torço, sobretudo, para que não haja acidente. Houve um caso, inclusive, quem relata muito isso, quem estudou muito esse assunto, é um autor que devia ser mais conhecido, é o Jean-Pierre Dupuy. Ele é francês, mas é professor em Stanford, mas tem uma ligação muito forte com o Brasil, familiar, porque ele foi casado com uma brasileira, ele tem uma filha brasileira, ele tem um neto brasileiro adotado pela filha dele, cujo apelido é Obama. Então, de vez em quando ele aparece em São Paulo, a gente sempre aproveita muito as conversas com ele, eu às vezes convido ele lá no Instituto de Estudos Avançados, tal. Mas ele pesquisou muito esse assunto, ele conta um caso que é muito pouco, era muito pouco conhecido e é muito pouco comentado, que numa determinada altura daquela crise cubana lá, houve por um triz, um comandante de um submarino soviético, na época, não desencadeou não detonou uma arma nuclear poderosíssima. Realmente, quando a expressão assim, por um triz, foi por um triz. Então, consciente disso, eu acho que a gente tem que, antes de mais nada, torcer para que não haja esse tipo de acidente. Por exemplo, a gente está vendo aí no caso da Ucrânia, toda essa discussão sobre bombardeios, sobre a tal... Essa usina nuclear que está em risco agora é a maior do mundo. Ninguém sabe o que aconteceria. Entende? Ninguém, nem os russos lá do Putin, nem os ucranianos, ninguém sabe o que poderia acontecer se realmente atingisse. E pior, né, a grande entidade que tenta cuidar disso, que tem sede lá em Viena, né, a Agência Internacional de Energia Atômica, não consegue nem autorização para visitar, para ver o que está acontecendo. Bom, então, isso tudo faz parte desse capítulo aí que a gente coloca nesse grande envelope chamado de governança mundial. Então, além de torcer para que não tenha acidente, o que a gente tem, sobretudo, é que fazer o máximo possível para que a governança mundial vá para frente, não para trás. E tanto a Covid-19 quanto essa invasão da Ucrânia pela Rússia são assim, alertas de que a governança mundial pode estar sofrendo um retrocesso muito forte. No caso energético, evidentemente, que a chamada guerra da Ucrânia, na verdade, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, foi trágico. Então, há um estímulo muito grande aí para retomar energias fósseis que já estavam começando a ser colocadas de lado, e assim por diante. Bom, professor, diante de tudo que o senhor está falando, a gente vê que o desenvolvimento sustentável ou a sustentabilidade, enfim, está numa gangorra, né? E bem séria, né? Dentro do que a gente tem de factível, né? Do que está acontecendo no mundo, o estado do mundo, né? E o senhor tem alguma nova obra, assim, no prelo? Pensa em um novo tema? Se o senhor puder adiantar para a gente também, que a gente está chegando aos momentos finais. Sim, eu tô num processo de finalização. É difícil quando a gente está escrevendo um livro dizer eu estou no fim, eu não estou no fim, porque às vezes justamente no fim você fala, ixi, eu tinha que ter incluído tal coisa, eu pensei que bastavam esses capítulos, mas eu vou ter que inventar um novo capítulo e começar a fazer uma pesquisa. Então nunca se sabe se realmente você está chegando no fim. Mas é outra vez sobre o antropoceno, só que agora o primeiro era o antropoceno e a ciência do sistema Terra, que é uma coisa ainda muito pouco conhecida, mas existe, em princípio, essa ciência do sistema Terra, e foi dela que nasceu a ideia do antropoceno. Então, um livro que examinou, assim, como é que surgiu a ideia, quais são os argumentos dos cientistas que fazem parte dessa ciência do sistema Terra, o que eles dizem, por que eles defendem essa ideia, assim por diante. Eu acho que é um livro, sobretudo, que tentou esmiuçar isso. Só que, depois que apareceu essa ideia, todas as humanidades, por exemplo, um monte de outras ciências, as ciências ditas sociais, humanas, reagiram a
demoraram, mas reagiram. E aí surgiram muitas discussões, polêmicas, etc. Então, esse novo livro, em princípio, se eu não tiver nenhuma mudança de ideia até o fim, teria isso por título, né? O Antropoceno e as Humanidades. Estou dando em primeira mão aqui, porque eu nunca falei isso em entrevista nenhuma. Bom, professor, eu agradeço. Então, a gente não teria nem como computar o tempo para... É um assunto inesgotável, né? Tem tanta coisa, né, que o senhor já escreveu, né? Enfim, muitas leituras de mundo, né? Que isso também, né? Essa análise que o senhor está vendo, a vivência do dia a dia também, né? Como o senhor está, né, vendo essa leitura. E eu espero que a gente possa ter outras oportunidades, né, de diálogo, da gente estar conversando, quando o senhor fizer o lançamento também desse próximo livro, né, falar um pouquinho mais detalhadamente a respeito, né. E eu só gostaria, para a gente concluir mesmo, né, nosso bate-papo, que o senhor pudesse falar como um cientista, né, enquanto pesquisador, né, o senhor enquanto representante, né, na academia, e a sociedade podem interagir melhor para trazer todos esses elementos que o senhor aborda nos livros, né? Chegar mais próximo à sociedade, chegar à ponta, né? Talvez até dessas populações que a gente está tratando aqui, mais vulneráveis. Como é que é uma forma, né, da gente aproximar mais, né? Como é que o senhor analisa isso? Não é a minha especialidade, mas eu observo assim que nesse campo que você se referiu é onde a coisa caminha com mais rapidez, né? Cada vez mais a gente tem sinais de que há uma grande consciência em relação a essas questões, por parte, às vezes, de povos que são, inclusive, isolados, né, e que tiveram muito pouco acesso à educação, alguns comércios. E o conteúdo disso que a gente dialogou aqui são coisas que normalmente dependem demais da educação e da imprensa. Acho que a imprensa no sentido geral, né? Mídia. E eu queria, já que nós estamos encerrando, insistir o seguinte: eu escrevo uma coluna no Valor, que é mensal, e tem uma coluna na Rádio USP, que é quinzenal. Mas tudo isso vai para a minha página pessoal, que é www.zeili.pro.br. Então, quem entrar nessa página, normalmente encontra lá a última coluna do Valor, a última coluna. As da Rádio USP, que são muito frequentes, etc., tem um link lá para ir direto na coisa do Jornal da USP. Mas, enfim, eu tento organizar, há muito tempo que eu faço isso, e está tudo organizadinho lá, então todo o meu... Os livros também aparecem lá, pelo menos as capas, etc. E tem alguns materiais importantes que estão disponíveis lá. O que bate todos os recordes é um livro que eu escrevi junto com a Lia Zatz, que chama Desenvolvimento Sustentável, o título, Desenvolvimento Sustentável, que bicho é esse? E ele, desde que ele foi colocado lá para baixar livremente o PDF, é um recorde. E baixam, não é só no Brasil, não, é em países de língua portuguesa em geral, e pessoas que também têm língua portuguesa, mas estão vivendo, sei lá, no Canadá, não sei. Porque é justamente o que a gente tentou foi fazer isso. Nesse livro, a ideia foi... Eu propus essa ideia para a Lia, porque ela é especializada, ela se dedicou a escrever livro para a juventude, para jovens. Bom, professor, então gratidão, né, e um bom trabalho, né, e que o pessoal acesse, né, a página, que vai ter muita coisa bacana, né, para, enfim, analisar, aprender, né. Queria até te dizer que, evidentemente, quando a sua entrevista, esta entrevista que nós estamos fazendo agora, estiver toda arrumada, eu vou botar lá na página, se possível com algum destaque e tal, né, para que também as pessoas tomem conhecimento do seu trabalho.